Bom, vou gravar esse vídeo aqui agora para comentar duas operações que eu fiz ontem. As duas operações que eu fiz ontem foi as duas principais, foi em times da Turquia, né? É um bom país para fazer algumas operações. Tem pouca manipulação, os jogos são bem agitados. Primeiramente eu quero pedir para você deixar o like, deixa o like no vídeo, por favor. E se inscreve no canal para acompanhar a minha saga, acompanhar meus relatórios, meus vídeos diários, sempre mostrando a realidade do trade esportivo de forma profissional e de forma bem gerenciável. Não apostas aleatórias como muitos fazem, mas eu faço trading de forma com gerenciamento de risco bem feito e com uma dinâmica bem estruturada. Vamos lá, vou comentar as operações de ontem. Essa daqui foi a primeira do dia, né? Fiz a análise e tal, percebi pela minha análise pré-live que o visitante era super favorito. Lembrando que a análise pré-live é muito importante mesmo. Não adianta você entrar em qualquer jogo só por causa de cotação boa ou porque o mercado diz que aquele time é favorito. Não adianta. Você sempre vai se dar mal se você fizer isso. Você tem que ter uma boa estratégia pré-live, uma boa forma de fazer a sua análise pré-live. Tem que ter ferramentas, tem que ter banco de dados, tem que ter aquele site que você usa, tem que ter toda a sua estratégia de análise. Então fiz a minha análise pré-live e entrei nesse jogo aqui a favor, né, da zebra, para pegar gols da zebra, que ele era bem favorito. Primeiramente eu entrei no lei 3-0, né, contra o placar 3-0, com R$1.800. Depois eu entrei lei goleada, com R$2.000. Então eu fui olhando o jogo, beleza. Visitante jogando bem, né, queria entrar sempre a favor do visitante, para pegar os gols do visitante. Fez 2 gols, tranquilo. Aí o que aconteceu? 2 gols, né, placar 0-2 no final do segundo tempo, no final do primeiro tempo, no intervalo. Quando acontece esse placar de 2-0 ou 0-2, se o time continuar jogando bem, é bom ter uma análise em live, dá para encaixar outra estratégia, que é uma estratégia muito conhecida, né? Uma estratégia bem conhecida mesmo, que é a estratégia que muitos conhecem como o nome de vovô. Inclusive o Trade Neturno foi o maior divulgador dessa estratégia, que é entrar a favor do time que já está ganhando com 2 gols de diferença, né? Tá 0-2 ou 2-0, aí você entra a favor daquele time. Essa estratégia, ela, se não tiver uma análise pré-live, uma análise muito boa de live, ela não é lucrativa no longo prazo, nem no médio prazo. Ela não é lucrativa. Você provavelmente vai quebrar a banca se você segue essa estratégia. Porém, eu consigo fazer ela eventualmente por causa da minha análise, que é muito boa. Uma análise pré-live muito boa, bem detalhada. Então, aí entra a análise live, se o favorito realmente ele joga como favorito e se confirma favorito. Pré-live confirmou o time como favorito, e em live o time também se confirma como favorito, jogando muito bem. Então essa estratégia se encaixa bem, aí ela se torna lucrativa, mas ela só se torna lucrativa com análise muito boa em pré-live e em live, porque 99% das pessoas que aplicar essa estratégia vai quebrar, vai dar prejuízo, porque elas não sabem fazer uma análise pré-live bem e não sabem fazer uma análise live bem. A estratégia é até simples, mas a análise é bem complexa de se fazer. Então estava ali o placar 0-2, essa estratégia se aplica no placar 0-2 ou 2-0. O que diz? Você vai a favor do time que está ganhando de 2-0. Ou faz um back a favor do time, porém o back a favor do time eu não gosto, ainda tem um risco muito alto. Eu prefiro lei ao time que está perdendo de 2-0 ou 0-2, né? É importante que essa estratégia seja feita com a zebra com 0 gols. Tem gente que faz essa estratégia quando a zebra já marcou 1 gol e o favorito marcou 3, mas aí também não encaixa, não funciona,
porque a zebra ela tem que se confirmar como zebra de verdade. E uma zebra de verdade, ela não faz nenhum gol no primeiro tempo. Até os 70 minutos ela fica 0 gol. Se ela fez um gol, então ela já não é uma super zebra. Então tava ali 0-2, eu fiz essa estratégia, que seria basicamente um lei, né, contra o time que já está perdendo 2-0. Aí eu só ganho se eu só perco dinheiro se acontecer uma virada, que com uma análise bem detalhada isso é bem raro mesmo, né? E mesmo assim eu não deixaria acontecer a virada. Se levasse 2 gols eu faria o cash out. Como eu fiz essa estratégia? Eu fiz a estratégia entrando lei no placar 3-2, né? Que tem a mesma lógica de entrar lei ao time que está perdendo de 0-2, né? Só que aconteceu que lá perto dos 70 minutos a zebra fez o gol, a casa fez o gol. Então aqui já fica um pouco cauteloso. Porém foi lá no final do primeiro tempo, eu continuei olhando o comportamento. O comportamento da zebra continuava ruim e do favorito, que é o visitante, era um comportamento mais agressivo. Então segurei e fui até o final e deu certo, né? Então foi essas 3 operações que eu fiz nesse jogo. Aí um pouco mais tarde teve outro jogo da Turquia também. Eu gravei o vídeo também, vou passar. Pronto, aqui eu tô com outro jogo, com operação aberta em outro jogo, para ver minhas posições aqui. Eu tô indo contra a goleada do visitante, né? Contra a goleada do visitante. Aqui aconteceu também uma outra estratégia, vamos ver. Contra a goleada e contra o 0-3. A princípio, as minhas entradas pré-live foram contra o 0-3, contra a goleada do visitante. Porque fiz análise pré-live, análise bem detalhada, e percebi que a casa era muito favorita. Observei o comportamento em live e o visitante já, a casa, que é favorito, já começou jogando muito bem, inclusive fez o gol rapidamente, em 5 minutos de jogo já fez o gol, confirmando assim o favoritismo. Mas aconteceu muita agitação nesse jogo e aconteceu detalhes, né? Aconteceu imprevistos. Veja bem aqui minhas operações: R$2.000 no lei 0-3 e R$2.000. Esse lei 1-3 é um detalhe que aconteceu, vou mostrar. As apostas pré-live foi goleada e 0-3. Pode ver aqui R$2.300 no lei goleada. Aí aconteceu o seguinte, né? Qual foi o meu raciocínio para esse lei 1-3? Que o lei 1-3 não foi uma aposta pré-live, não foi uma aposta que eu estava planejando. Mas é simples também o raciocínio. Se o super favorito, que você fez uma análise pré-live muito boa, ele confirmou que é super favorito, começou jogando bem, e logo no iniciozinho do jogo, antes de 10 minutos, ele fez um gol, confirmando o favoritismo muito alto, aí eu entro lei 1-3 para pegar o segundo gol do favorito. Sempre que o primeiro gol é muito cedo, eu faço uma análise live, ver se continua jogando bem o favorito e entro lei 1-3 ou lei 3-1, né? Dependendo do lado do favorito. Só que aconteceu imprevisto nesse jogo, né? Aconteceu imprevisto o quê? Que eu tô com o SofaScore aberto para olhar os status do jogo. Mas aconteceu de eu levar um gol, né? A zebra fez um gol empatando. Aqui já fica um pouco estranho. Aí continuei analisando, né? Vou continuar analisando o jogo ao vivo para ver se esse gol foi um gol assim na sorte ou realmente a zebra começou a jogar melhor que o favorito, né? Mas o que eu percebi? Eu percebi que foi um gol na sorte ali, que a zebra não estava jogando melhor que o favorito, né? Então eu segurei as posições, todas as posições, e fui observando melhor o jogo. Aí aconteceu outro imprevisto. Esse jogo foi bem complicado, muitos imprevistos.
o favorito casa levou um cartão vermelho. Aqui eu já fico muito propenso a fechar as posições. Porém, a análise para live foi muito boa. E a análise live confirmando que o favorito era realmente a casa, estava jogando melhor. Mas aconteceu gol imprevisto e aconteceu cartão imprevisto. Nesse caso, eu prefiro tentar sair das posições. Então, nesse momento, eu coloquei ordens para sair das posições. Tentar fazer ali um cash out, tentar tirar o meu dinheiro, mesmo com prejuízo pequeno ou no 0 a 0. Porém, a liquidez estava tão ruim, estava tão baixa, que eu não consegui sair da posição. Então, eu continuei analisando em live, continuei analisando o comportamento. E aconteceu que o favorito, que era a casa, que eu estava a favor dele, fez outro gol. Mesmo com o cartão vermelho, o favorito fez gol, confirmando que ele é muito superior, que mesmo com o cartão vermelho ainda consegue jogar bem. Então tive mais confiança para segurar ainda mais a posição e observar. Fui observando esse jogo inteiro em live e mesmo com o cartão vermelho a casa realmente estava jogando bem, está confirmando favoritismo. Então eu tive confiança, cancelei todas as minhas ordens de saída e continuei observando em live e segurei o jogo. E lá no final, quase no final do segundo tempo, mesmo com o cartão vermelho, o favorito fez outro gol e depois fez outro gol, fazendo 4 gols. Embora a zebra também fez um gol no final ali, perto do final do jogo, né? Então é aquele negócio, o cartão vermelho realmente é muito perigoso. Eu digo para mim mesmo que o cartão vermelho equivale a um gol. Então, a um gol levado. Então, se a casa levou um cartão vermelho, é como se ela tivesse levado outro gol. E muitas das minhas estratégias diz que se eu levar 2 gols, eu tenho que sair da posição, assumindo prejuízo. Então, eu ia sair dessa posição aqui. Mas como a análise para live foi muito boa e a análise live estava muito boa também, confirmando, me deu um pouco de confiança para segurar a posição. É aquele negócio, se você tem confiança na sua análise, se você tem confiança na sua estratégia, na sua forma de analisar, então você pode às vezes até segurar um jogo que não está muito favorável, né? Isso vai muito de leitura de jogo. Então você tem que aprender a fazer leitura de jogo, aprender a ler o jogo, aprender a fazer análise detalhada. Porque não adianta, como eu digo, não adianta entrar em qualquer jogo nem apostar em qualquer jogo. Você tem que saber analisar aquele jogo de forma detalhada. Isso é o mais difícil. Fazer aposta é fácil, você clica e aposta, vê a cotação, vê que o mercado diz que aquele time é favorito, o mercado está dizendo, a cotação está baixa, o outro está zebra, simplesmente você clica e faz a aposta. Isso é fácil, porém isso não vai lhe dar consistência, não vai ser lucrativo no curto, médio prazo. Mesmo você apostando só a favor dos favoritos, você sempre vai perder dinheiro no curto, médio prazo, porque isso não funciona, né? Você tem que saber analisar e fazer a sua própria análise, porque o que funciona é a taxa de acerto e o rate seu, da sua análise, da sua estratégia, e não o que o mercado está dizendo. Por exemplo, o mercado está dizendo que a probabilidade de um time ganhar é ali de 50% e o outro time ganhar 50% também. A cotação está em 2 para os dois times. Então o mercado diz que para casa ganhar é 50% e para visitante ganhar é 50%. Está ali a cotação muito parecida. O mercado está dizendo isso, mas você tem uma análise diferente do mercado, você tem uma estratégia diferente do mercado, você tem um banco de dados diferente do mercado, você tem uma amostragem diferente do mercado. Então você pode analisar o mesmo jogo que o mercado está dizendo que é 50% de chance de a casa ganhar, e na sua análise, na sua estratégia, dizer para você mesmo que na verdade a chance de a casa ganhar é de 70%. É aí que está a diferença de um bom trade. Ele não crê e ele não acredita no que o mercado diz, nas cotações do mercado e na probabilidade do mercado. O que funciona para um bom trade e o que dá certo é o que a estratégia dele diz, o que a estratégia e a análise dele diz de probabilidade. É aí que está o valor esperado, né? O EV positivo no longo prazo, que é a certeza de lucratividade de longo prazo. Se eu tenho um jogo que o mercado diz que a cotação dele é 2, que a chance dele ganhar é 50%, mas a minha estratégia diz que na verdade a cotação desse jogo, desse time, deveria estar em 1,70, que na verdade a chance de ele ganhar é muito maior que 50%,
Então eu entro nesse jogo na cotação de 2 e eu tenho EV esperado no longo prazo, tenho um valor esperado no longo prazo. Eu tenho certeza que eu vou lucrar se eu mantiver essa estratégia no longo prazo numa amostragem de grandes jogos. Por quê? Eu estou entrando com vantagem. Eu estou entrando na cotação A2, que o mercado diz que é A2, mas que na verdade é 1,70, 1,80. Então eu tenho ali 20 ticks, né? Um espaço ali de 1,70 a 2 de vantagem. Eu tenho 20 ticks, que a gente fala, né? De vantagem, de garantia de lucro. Então eu garanto que essa estratégia é lucrativa no longo prazo. Mesmo se eu errar em um jogo, mas numa grande amostragem eu vou sempre acertar. Porque eu tenho meu banco de dados, eu tenho minha taxa de win rate que já está comprovada que funciona, entendeu? Então, isso é muito importante, você tem que entender. Você não pode acreditar na cotação que o mercado dá, na probabilidade que o mercado dá. Você tem que ter o seu próprio banco de dados, sua própria análise, sua própria estratégia e a sua própria cotação, a sua própria probabilidade. É assim que você encontra lucratividade no trade esportivo. Porque você compara a sua probabilidade, você compara a sua cotação com a cotação que o mercado está dando. Se o mercado estiver dando uma cotação pior, então você achou o valor, você achou lucro naquele jogo. Essa é mais ou menos a dinâmica do trade esportivo, o que vai te dar lucro no longo prazo e no médio e no curto prazo. Valeu, deixa o like no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a